Oi, crianças! Agora na nossa aula de matemática, nós vamos fazer o livro Buriti, a página 118 e 119, tá? Nós vamos falar sobre medidas de comprimento. O que é medir? É estimar, é comparar, é utilizar unidades de medidas não padronizadas ou padronizadas. O que seria não padronizado? Não padronizado é quando eu uso a minha mão para medir alguma coisa, é quando eu uso o meu pé para medir alguma coisa, é quando eu coloco um objeto, por exemplo, vocês já arrumaram o carrinho ou a boneca de vocês, uma do lado da outra? Quando eu coloco um do lado do outro, eu consigo medir uma distância entre um e o outro sem precisar usar régua, fita métrica, metro, trena e esses outros materiais que são chamados de medidas padronizadas, tá bom? Para fazer essa atividade o que vocês vão ter que observar? Observar a parede de tijolos que o Antônio e o João estão construindo. Aí, aqui nós temos aqui, ó, o comprimento da parede de Antônio. Tá medindo com a régua? Não. O que ele está usando para medir aqui? O próprio tijolo. E o que vocês vão observar? Quantos tijolos o Antônio usou para medir, para fazer esse comprimento, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a primeira pergunta já está relacionada exatamente a isso, dizendo assim, ó, o comprimento da parede de Antônio corresponde à medida do comprimento de quantos tijolos ele usou para ter este comprimento aqui? Você vai colocar a quantidade de tijolos. Foi este comprimento que ele usou, a quantidade de tijolos que ele colocou. A mesma coisa no comprimento da parede do João. Apesar do João já estar colocando a segunda fileira aqui, e o Antônio não, ele também usou para medir os tijolos. E vai seguir, pelo que está aparecendo aqui, ele vai seguir com este comprimento. Então, nós vamos contar quantos tijolos tem para responder a questão B, que está perguntando assim, ó. O comprimento da parede de João corresponde à medida do comprimento de... Qual é o comprimento dessa parede? Quantos tijolos ele usou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele usou para contar... para fazer este comprimento, ele usou a medida dos tijolos. E quantos tijolos ele usou? É isso que vocês vão colocar lá, tá bom? Agora, na 2, tá perguntando assim, ó. Os garotos vão jogar futebol para construir cada gol. Eles decidiram usar duas latas separadas pelo comprimento de 6 pés. Então, vocês vão observar aí na imagem o quê? O gol que o Marcos fez. E ele usou uma medida não padronizada. E o pé? Agora, imagine você, se você for fazer um gol, você vai medir a distância do gol com o seu pé e a distância do gol com o pé da sua mãe ou com o pé do seu pai. Qual vai ficar maior? Quem vai ficar maior nesse momento ali, que você estiver fazendo a medição, né? Ou o gol vai ficar maior? Agora, observa bem aqui, ó, a imagem que a professora está mostrando para vocês, dos garotos, né? O gol do Marcos e o gol do Abel. Aí o Marcos, ele tá pisando aqui, ele pisou 1, 2, 3, 4, 5, 6. No Abel, ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usou 6, mas não parece que um tá maior que o outro? Por que será que isso está ocorrendo, né? Então, vocês vão responder. Na questão A, tá perguntando assim, ó. Quem tem o pé maior, o Marcos ou o Abel? Olhando a imagem, vocês vão observar qual gol ficou maior e qual gol ficou menor, tá bom? B, você acha certo que os gols de Marcos e de Abel fiquem com larguras diferentes? É certo? Um gol ficar maior que o outro? O que vocês acham? Letra C. O que poderia ter sido feito para que esses gols não ficassem com larguras diferentes? Ou seja, ao invés de usar o pé, qual outro instrumento eles poderiam ter usado para que o gol ficasse com o mesmo tamanho? Tá bom? É isso que vocês vão responder. Agora, nós vamos lá para página 119, onde vai falar dos centímetros. Onde aparece os centímetros? Na régua, no metro, na trena. O que são os centímetros? Os centímetros é essa distância aqui, ó, da régua. Do 0, que vai até o 1. 0 a 1, eu chamo de 1 centímetro, tá? Aí tá dizendo assim, ó, os desenhos a seguir podem ser medidos com uma régua graduada em centímetros. Indique a quantidade de centímetros que correspondem ao comprimento de cada brinquedo. Então, ele foi lá medir o brinquedo com a régua. Ele pegou a moto e foi medir. Qual o tamanho
que está medindo aqui? Do 0 até o último número. Vocês vão completar aqui o que está perguntando. O comprimento do desenho da motocicleta tem quantos centímetros? De 0 até... Pronto. Aí ele foi para o trem, foi medir o trem, com a régua ainda, né? O desenho desse trem mede quantos centímetros? Do 0 até o centímetro. Vocês vão completar lá a imagem, tá? Indicamos 1 centímetro por 1 cm. Ou seja, nós fazemos a indicação de centímetros usando o cm, certo? Agora na 2, tá bom? A 2. Escolha o instrumento de medida, régua, fita métrica ou trena que você usaria para medir o comprimento em cada caso. Então, vamos lá. Eu tenho uma régua. A régua, ela dá para medir grandes espaços, grandes tamanhos? A fita métrica, a maioria vai de 0 a 1,50 m. De 0 a 1 metro só. Vocês conseguem imaginar o que é 1 metro? Que tamanho? Será que é bem grandão? Tenta pegar se você tiver na sua casa, uma fita métrica para você medir o que é 1 metro. Será que você é maior que 1 metro? Já parou para pensar? Tá bom. Depois, quando nós voltarmos às aulas, vamos medir todos vocês, para a gente descobrir quem é maior que 1 metro. Ou se 1 metro é grande ou é muito pequeno. E a trena? Este objeto aqui é um objeto que os pedreiros usam mais. Para medir coisas... Se um pedreiro, o que um pedreiro faz, né? O que será? Ele mede coisas pequenas ou grandes com essa daqui? Mas tudo bem, vamos lá às perguntas. A. Comprimento de uma lapiseira. O que você ia usar para medir a lapiseira? A régua, a fita métrica ou a trena? A lapiseira, imagine uma lapiseira, é do tamanho de um lápis. O que você ia usar para medir, certo? O comprimento de uma corda. A corda que nós usamos para pular lá na educação física. O que você ia usar para medir a corda? A régua, a fita métrica ou a trena? O comprimento do contorno do seu pulso. O seu pulso da sua mão, que você consegue medir com o seu próprio dedo. Se você fosse saber quantos centímetros tem, o que você iria usar? A régua, a fita métrica ou a trena? E por isso é só, por hoje é só a nossa lição de matemática nos livros, tá bom? Agora tem uma sugestão de um jogo que a professora colocou aí para vocês, que é a Casa Mágica. Se vocês quiserem descobrir um pouquinho sobre a Casa Mágica, o que faz, vocês vão entrar no site e vão se divertir, tá bom? Beijo, até amanhã!